Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que a Petrobras poderia pagar para os seus investidores. Para além desse dividendo super elevado, que a gente sabe, pessoal, né, que a Petrobras tem surfado uma alta no preço do barril do petróleo, muito por conta dessa guerra que tem acontecido no Irã. E nos Estados Unidos, o fechamento do Estreito de Hormuz, que acaba sendo uma rota global de petróleo no planeta, fez com que o preço da commodity acabasse disparando. E a Petrobras, por atuar principalmente na parte de petróleo bruto, tem se beneficiado no curto prazo nessa alta no preço do petróleo. E aí as ações, quando você pega aqui numa lupa de um ano, segue se valorizando em mais de 50%, tá? O preço da ação tecnicamente subiu fortemente. Porém, pessoal, existe um fator escondido na Petrobras que mesmo após essa alta, a empresa poderia pagar ainda um yield muito alto por conta do barril do petróleo e existe um fator ainda de crescimento que o mercado não está contando aqui, né? Na Petrobras, que mesmo aos R$ 43, se você pensa para uma lupa de longo prazo, ela ainda poderia estar bem barata. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem sobre todas essas novidades. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que 8,15% de toda a minha carteira está alocado nas ações da Petrobras. Então, seguro a empresa para longo prazo e pretendo sim aumentar posição. Para mim, que já tenho posição, prefiro esperar um preço um pouquinho mais competitivo, né? Pelo menos abaixo dos R$ 40. Esse é meu palpite pessoal, mas devo assumir que, dadas as circunstâncias atuais, mesmo a Petrobras a R$ 43, se você projeta para uma lupa de 10 anos, a ação não estaria cara. Muito pelo contrário, pode distribuir um bom provento para o acionista e ter uma expectativa de valorização no preço da ação. A Petrobras, é óbvio que ela depende exclusivamente do preço do petróleo bruto, tá? Só que não é bem assim que a banda toca, pessoal. Você poderia muito bem, né, olhar aqui numa análise superficial e falar: ah, preço do petróleo sobe, Petrobras lucra. Preço do petróleo cai, Petrobras desaba. Na teoria você está certo, porém na prática nem tanto assim, porque a empresa tem poder de controle de preço, fora que hoje o custo de extração médio da Petrobras é muito baixo, na região lifting cost ali, na região de $6 por extração de barril. Então, para a Petrobras de fato ter um dano no seu resultado expressivo, o preço da commodity precisaria cair para baixo de pelo menos 28 a $20, que a margem começaria a ficar bem apertada. Só que existe outro fator, né? A probabilidade disso acontecer por lupas alongadas é nula. Sabe por quê? Não estou dizendo que o preço do petróleo, né, não possa cair para $20. Poder pode, só que aí é que tá. Por quanto tempo, né? Pode cair, mas ele pode voltar depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque a empresa, a Petrobras, por ser uma empresa que tem um oligopólio aqui no país, ela pode travar a produção, ela pode simplesmente congelar os estoques e o mercado ser obrigado a jogar o preço da commodity para cima novamente. Os investidores vão ter que comprar petróleo para a Petrobras voltar a operar, porque senão, pessoal, já era economia, tá? Você tá colocando a soberania do país em risco, porque o petróleo, ele é importantíssimo para a balança comercial do Brasil e para os indicadores de inflação do país, porque um petróleo muito valorizado ou muito baixo, garanto que ele ficar muito baixo é pior do que ele ficar muito valorizado, porque o Brasil é um país de commodities, ele depende, né, de demanda de commodities de todo o planeta. Então a Petrobras tem essa proteção contra essa flutuação de preço no preço do barril do petróleo. Mas sabe aqui o ponto positivo? O ponto positivo é que esse cenário de guerra do Irã tende a ser bem passageiro. Talvez, tá? Não estou garantindo nada, possa estar totalmente errado, não sou futurólogo. Eu acho, meu palpite, a Petrobras vai cair, tá? Por quê, pessoal? Esse é meu palpite. Uma hora essa guerra vai acabar,
o preço do petróleo vai voltar para um patamar um pouco mais condizente com a realidade, de 70 a 75 dólares o barril, e as ações da Petrobras podem sofrer uma leve correção, talvez voltando para os seus 37, 38 reais. Esse é meu palpite, porém aí entra outro paradigma. Se a Bolsa de Valores brasileira engatar um ciclo de alta, a Petrobras pode subir e aí já era, né? Então assim, é difícil você prever de fato o que vai acontecer. O que a gente pode tentar fazer é colocar em probabilidades. E mesmo hoje a R$ 43 reais, a Petrobras ainda segue barata. Por quê, pessoal? A perspectiva de EBITDA para este ano é de 200 bilhões, né? Hoje o valor de firma da companhia é de 925 bilhões. Para empresas do setor cíclico que tem dívida na sua composição, nós não olhamos para a PL, a gente olha para o indicadorzinho chamado EV sobre o seu EBITDA, que é o valor de firma sobre a sua geração de caixa antes dos impostos. Então, 925 bilhões dividido por uma perspectiva de 200 bilhões, temos uma empresa cotada por 4,62 vezes o seu EBITDA, mostrando que Petro, mesmo após essa valorização, a ação tá barata, porque a média dela é ser negociada por um EV sobre EBITDA na faixa de 7 vezes, pelo menos 7 vezes, para justificar essa geração de caixa. Então, se o mercado simplesmente pagar 7 vezes, e você tira aqui, ó, né, a dívida líquida da companhia, você tem um preço justo na ação para justificar esse resultado de R$ 83 reais. R$ 83 reais, pessoal. Hoje a Petrobras vale seus 43. Então você teria um potencial de valorização de 94% no preço da ação. Então perceba que, observando-se por essa lógica, a Petrobras segue muito barata e com um potencial de valorização gigantesco. E não para por aí, tá? A empresa tem uma expectativa de distribuir excelentes dividendos, porque com o seu EBITDA bem valorizado, ela pode continuar contemplando um payout de 45% sobre a sua geração de caixa livre ao acionista. Então ela teria ali um provento projetado neste ano só na faixa de 45 bilhões, né? O que sobre ali, ó, a base acionária atual, você teria um yield de 3,49 por cada ação de Petro 4. Hoje a ação cotada aos seus R$ 43 reais, você teria um yield de 8,1% ao ano na média, projetando que mesmo aos R$ 43 reais, a Petro segue barata. E isso que eu estou me baseando sobre um preço de barril na faixa de 60 a 70 dólares. Se o mercado de fato, se a empresa, não é nem o mercado, né? Se a empresa mudar a sua política de preços e reajustar as suas vendas por um preço de petróleo a 80 a 90 dólares, esse EBITDA pode crescer ainda mais, fazendo com que Petro tivesse ainda mais barata. E colocando pelo múltiplo do Benjamin Graham, a Petrobras poderia estar muito barata, porque se você coloca 200 bi, divide pela base acionária e coloca aqui EBITDA por ação, né? Aí você põe 22,5 vezes 2,51, 12,51, multiplicado aqui, ó, por um valor patrimonial, VPA, que é a razão do patrimônio líquido dividido pelo número de ações, né? Você tem aqui, pessoal, tecnicamente um preço justo de R$ 98 reais, mostrando que hoje Petro a R$ 43 reais está muito barata, podendo dobrar de preço pela fórmula do Benjamin Graham, pelo lendário Benjamin Graham, né, que era especialista em ações cíclicas da velha economia nas bolsas de valores dos Estados Unidos, que também funciona para o Brasil, porque o EBITDA é o mesmo, a geração de caixa é a mesma, a perspectiva de crescimento também é a mesma, então você vê que acaba funcionando de maneira bem interessante, né? Agora, se a gente calcular para longo prazo, supondo que o EBITDA da Petrobras crescerá uma taxa de 8% ao ano para uma lupa de 10 anos, olha, daqui a 10 anos, pessoal, a empresa pode ter 430 bi de EBITDA, a ação poderia se valorizar ainda mais, projetando de que esse EBITDA é crescente no longo prazo, mostrando que Petro hoje pode ser um excelente investimento. Pablo, mas tá bom, você falou, qual que é o ponto de segredo que você falou de Petrobras? A margem equatorial, pessoal. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. É garantido que esse projeto vai ter 100% de êxito? Garantido não é. Não é garantido. Nenhum investimento que uma empresa faça na sua produção, no seu crescimento, tem 100% de garantia. Mas eu só sei de uma coisa que é garantido, o preço que você paga. Se você pagar barato, mesmo que esse cenário de investimento possa não ser tão produtivo para a Petrobras nos próximos anos, você já se protegeu e ainda fica garantido um retorno excelente no longo prazo. Porque mesmo sem margem equatorial, Petro já está barata. Mesmo sem a margem equatorial, a empresa vai continuar crescendo aí, ó. Vamos calcular o retorno embutido na ação. Bom, supondo 430 bi de EBITDA para daqui a 10 anos, veja bem como o Petro tá barata hoje, ó.
431 dividido aqui por 12,89. Aí você coloca, né, o EBITDA por ação aqui de R$33. Aí vamos colocar pelo múltiplo do Graham, 22,5 vezes 33,41. E vamos supor que o VPA, valor por ação, seria o patrimônio líquido, cresça uma taxa. Então vamos colocar aqui 34,50, cresça uma taxa de 8, né? Nem vou colocar muito, 8% ao ano aí. R$74. Então multiplica por 74. Preço justo da ação da Petrobras por uma lupa de 10 anos seria de R$235. E aí hoje você poderia estar comprando uma ação que vale 43. E aí, ó, dividido por 43, potencial de alta de 448% no preço das ações, tá? Mostrando que a ação pode estar bem barata. E qual que seria o retorno embutido na ação da Petrobras por uma lupa de 10 anos? Bom, 448% de valorização numa lupa de 10 anos, temos 18% ao ano na média. A perspectiva de proventos da empresa é de 8,1%, somado a uma taxa de crescimento de 8%, retorno embutido na ação de 34,1% ao ano na média para a Petrobras nos próximos 10 anos. Papo, será que Petro trouxe isso em 10 anos? Mais do que trouxe. Ela trouxe um retorno total de 1.247%. Você coloca isso aqui, ó, em rentabilidade anual composta, né? Você tem um retorno aí, se a ação segue barata, o mercado ainda nem precificou toda a sua geração de caixa, você já tem conseguido 30% ao ano na média. Então perceba que comprar barato dá essa diferença, né? Por isso que eu prefiro o Petro abaixo dos R$40. Porque aí meu retorno pularia de 34, 35 para 40. Porque por eu estar pagando R$4 mais barato, o meu yield na ação tende a aumentar, pessoal. Você não concorda comigo, ó? Se eu pagar abaixo dos R$40, olha que legal. O meu yield, que tende a ser de 3,50, para quem tá pagando 38, olha o seu yield, 9%. Mais ainda a valorização, né? Porque se a ação vai valer R$235 para daqui a 10 anos para você que paga 38, sua valorização embutida fica de 500%. Você consegue 100% a mais só do fato de você pagar R$4 mais barato. Então perceba que o preço é um fator que não pode ser ignorado, principalmente em ações cíclicas, né? Como a Petrobras, empresas que têm demandas inconstantes, né? Porque a Petrobras não é que nem o Itaú, né? Que tem demandas inelásticas, onde você tem o luxo de pagar um pouco mais caro. Não, pessoal, é um negócio cíclico. É bom, porém é cíclico. Há um cenário de desvalorização no preço da commodity. E, consequentemente, né? Você pode ter esse dano no capital se você acaba pagando muito caro. Agora, vamos calcular com a margem equatorial. A margem equatorial pretende acrescentar 200 bi de EBITDA a mais na Petrobras para daqui a 10 anos, né? Eu ia falar 200 anos, ó. Tô viajando aqui na maionese. Para daqui a 10 anos. E aí, ó, olha que legal. Ela estaria hoje sendo avaliada, vamos pegar aqui, ó, 600 bi de EBITDA. Vamos calcular tudo pela fórmula do Graham. Você pode calcular pela normal, mas vamos fazer pela fórmula do Graham, que acaba funcionando mais para ações cíclicas, né? 600 bilhões dividido pela base acionária, EV/EBITDA de 46,54, EBITDA por ação, né? 22,5 vezes 46,54 vezes R$78, seria o valor patrimonial para daqui a 10 anos, você tem aí um preço justo na ação de quase R$300. Então só o efeito da margem equatorial já poderia te trazer uma valorização a mais de 200% na cotação, né? Ela poderia subir uns 600% para uma lupa de 10 anos, fora que seu yield aumentaria, porque veja bem, qual que seria o retorno embutido na ação? Se a ação subisse 600% para daqui a 10 anos, supondo um crescimento na sua geração de caixa, a empresa daria 21% ao ano, né? A gente viu isso aí. O yield aumentaria, o seu yield subiria para 14% ao ano, porque o efeito da margem equatorial dobraria o seu dividend yield por longo prazo. E mais a taxa de crescimento, a empresa vai crescer mais com margem equatorial. Pablo, qual que é o crescimento da Petro para daqui a 10 anos com o efeito da margem equatorial? Muito simples, pega o EBITDA projetado para daqui a 10 anos e divide pelo EBITDA atual. O crescimento dela é de 200% no seu EBITDA, né? Para uma lupa ali de 10 anos. Então, se você colocar aqui, ela cresce 11,61% ao ano. Então, você soma isso mais o crescimento do lucro, retorno embutido na ação de 46,61% ao ano, embutindo a margem equatorial. Pablo, eu não quero trabalhar na margem equatorial. Eu não quero, não é garantido. Tira a margem e mesmo assim você ainda tem 35% ao ano. Então assim, pessoal, eu acho que hoje Petro ainda tá barata. Só não estou comprando no momento, nada se trata de recomendação. Só não estou comprando porque hoje eu tô comprando o Itaú, que pra mim está mais barato do que Petrobras a R$45. Já mostrei pra vocês em outros vídeos, tá? Mas se o Itaú acabar subindo mais, perdendo margem, eu posso voltar a comprar Petro a R$43 sem problema nenhum, fazendo pequenos aportes
todo mês, de pouco em pouco, não há problema nisso, né? O problema é você fazer um grande aporte, mas nesse preço ainda tá barato. Mas para eu fazer um grande aporte na Petro, eu prefiro abaixo dos R$ 40, né? Que já tem uma margem ali mais interessante. Agora, para fazer aportes menores, eu acho que o preço atual já tá bacana. Pretende pagar bons proventos e tem valorização. Por mais que hoje eu acho a Vale mais barata. Então, assim, pessoal, olha só que loucura, né? Quando você tem esse conhecimento, você fica até meio confuso, né? Aonde você vai direcionar seus aportes. Mas você sempre vê aí uma oportunidade pintando na bolsa, porque o mercado de ações no Brasil é bem volátil e tem aí uma oscilação bem expressiva. Você pode se aproveitar dessas oscilações para ganhar bastante dinheiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para prêmio de conversa que ela acaba por ser totalmente vitalícia, é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações da Petrobras no médio e longo prazo. Em particular, tem a companhia na carteira, acredito na valorização das ações. Na verdade, não acredito, os dados mostram, né? Nada melhor do que a matemática mostrando aí para nós que mesmo se a ação crescesse a uma taxa medíocre, o preço dela pode subir. E para além disso, os bons dividendos também podem ajudar nesse efeito, com o efeito do reinvestimento no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!